dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 42º episódio do Despertar do Dragão, do podcast multiplataforma de análise da série House of the Dragon. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil! E hoje nós vamos falar sobre o 9º episódio da primeira temporada da série A Casa do Dragão, intitulado O Conselho Verde, e que também tem mais um nome. Ele também é conhecido como o penúltimo episódio da primeira temporada. Então vamos aquecer os nossos coraçõezinhos para comentar o final dessa nossa grande jornada. Ai, gente. Lainara, tudo bem? É o penúltimo episódio, Lainara. Ai, gente, nossa, eu não tô bem, assim, sinceramente, porque além de ser o penúltimo episódio, a gente voltar lá aquele sofrimento de esperar a próxima temporada desse universo. É o 9º episódio, né, gente? Todos sabem o que isso quer dizer, o verdadeiro fã de Game of Thrones, né? Não é? Exatamente. Só desgraça. Sim, é a hora que a corda já tá apertando no pescoço. Então, antes da gente começar, eu quero lembrar, como sempre, a vocês que vocês, nossos ouvintes, podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, contato@despertardragão.com.br, ou pelo nosso site, despertardragão.com.br, através dos comentários ou do formulário, ou pelas nossas redes, Twitter, que é o @despertardragão, Instagram e Facebook, que são o Despertar do Dragão, ou ainda pelos comentários do YouTube. Galera, por favor, também curtam os nossos vídeos. Se vocês ouvem a gente, né, pelo YouTube, curtam lá os vídeos, que eu tô vendo poucas curtidas para mais visualizações. Quem escuta a gente pelo Spotify, não sei se vocês sabem que agora tem como vocês classificarem os podcasts, né? Então, por favor, deem 5 estrelas pra gente. A gente subir lá, né, no ranking das paradas do podcast, tá? Porque, como o Gesiel disse, como é que é, Gesiel? O finalzinho da nossa jornada, o penúltimo episódio, quer dizer que semana que vem já é o último. A gente vai se despedir aí dessa nossa série que nós tanto amamos. Sim, mas por que eles têm que dar 5 estrelas pra gente? Porque esse é o quê? Porque, gente, vocês têm que entender o seguinte: vocês têm que dar 5 estrelas pra gente, porque você pode olhar por aí, sabe, pesquisar, você pode, sabe, fazer o que você quiser, você vai encontrar bons podcasts. Mas eu tenho que te dizer uma coisa: você nunca, veja bem, você nunca vai encontrar em outro lugar o melhor podcast desse Brasil! É isso aí. Bom, galera, então vamos pro melhor podcast desse Brasil, né? Hoje nós vamos falar sobre PES. Mas no final... Ah, que nojo. Nossa senhora. Socorro. A gente vai começar tem coisas... Quem achou que... Eu não vou dar spoiler, tá? Mas quem achou que a cena do parto era a cena mais nojenta do episódio inteiro, enfim... Conseguiu ganhar a última Você achou que a cara do Viserys faltando o olho era a parte mais nojenta da temporada? Pense de novo. Pois é. Vamos começar então do começo, né? Com a morte do Viserys, a gente tem um começo de episódio muito fúnebre, né? O palácio todo vazio, eles filmam lá um monte de ambientes, né? Todos vazios, e o menininho louro vai avisar pra criada da Alicent, que a gente já sabe que é um espiã da miséria, vai avisar da morte do rei. E aí essa criada vai avisar pra Alicent que o rei morreu. E, gente, a Alicent pareceu realmente triste, Sim, né? eu fiquei surpreso. Ela parecia realmente que tava sofrendo ali com a morte do Viserys, né? Não é? Engraçado, porque eu não sentia
esse carinho, assim, né? Claro que ela não amava ele, mas eu não senti esse carinho que ela demonstrou. Talvez no começo, né? Mas no último episódio ela tava ignorante com ele, seca com ele, né? E aí, nesse episódio, eu acho que sentiu o baque ali e ela voltou a ter um sentimento positivo em relação ao Viserys. Pois é. E o Viserys é ali, né? Todo quase que mumificado. Ele é enrolado pra ser cremado. A gente não viu a cremação dele, mas a gente viu a Alicent colocando a coroa. Sabe por que a gente não viu a cremação dele? Por quê? Porque ele aparece de novo em Game of Thrones. Ele aparece naquela cena que o Jon Snow e a Daenerys se reúnem lá em Porto Real e eles levam um caminhante branco lá pra coisa. Eu vi um meme e é igualzinho. E ele fica assim, rosnando na direção lá da Cersei. Da Cersei. Ai, gente, é muito a gente igual. vê a coroa, né? Ela colocando a coroa lá em cima dele, que é a coroa, como vocês sabem, do Aenys. O Aenys não usou a coroa do Aegon Conquistador. A gente sabe que a coroa do Aegon Conquistador é preta com rubis. E o Aenys não quis usar, quando sucedeu o pai, né? Ele não quis usar a coroa preta de rubis. Fez outra pra ele, é essa. E aí, né, durante a dinastia Targaryen, os reis ficam alternando, né? Alguns usam a do Aegon, alguns usam a do Aenys. E o Viserys usou a do Aenys. E a gente vai ver no final do episódio, né, que o Aegon vai usar a coroa do homônimo dele, do Conquistador, a coroa preta. E aí, gente, o que vocês acharam desse episódio depois disso? Bom, então foi aquele episódio difícil de assistir, viu, gente? Confesso, porque desde o momento que o Viserys morre, o pessoal começa a tomar providências e conspirar e reunir o conselho, assim, de última hora. E o Otto, gente, nossa, eu vou deixar a margem pra todo mundo comentar, mas ele não perde tempo em dar um golpe de estado na Rhaenyra, né? Então bate aquele desespero, sabe? Na rapidez que eles fizeram aquilo, na rapidez em que eles estão colocando o plano que sempre eles queriam em prática. Só que assim, é aquela coisa, eles foram preparando o terreno. A Rhaenyra não tava perto do pai esses anos todos. Quem tava era a Alicent. O Otto voltou como mão do rei há anos, então eles meio que estavam preparados pra isso, né? E me deu muita aflição desse episódio. Tipo, nossa, as coisas só vão piorar, cara, pelo amor de Deus. E deu pra perceber. Eu queria guardar esse comentário. Eu vou guardar esse comentário mais pra frente. Mas enfim, continuei. Foi literalmente na calada da noite. Né? Na calada da noite muitas coisas acontecem. E ali foi formalmente formado o Conselho Verde. Essa é a primeira reunião do Conselho Verde, que é o conselho da rainha, né, da Alicent. E a Alicent estava lá meio, não sei se deslocada, mas ela estava meio assim, chateada ali. O Otto estava tranquilo, né? O resto do pessoal tranquilo. A Alicent estava meio assim, socorro. Né, não tava querendo ela tava defendendo quase a Rhaenyra. A gente tem que só contextualizando, pra né? defender a posição dela, né, gente? Só contextualizando que no último episódio a Alicent, ela teve a fala ali com o Viserys, e o Viserys fala que quem vai salvar a Westeros, né, do fim dos tempos ali, da Canção do Gelo e do Fogo, seria o Aegon. E só que a gente sabe que ele estava se referindo ao Aegon da Rhaenyra, mas a Alicent acha que é o Aegon dela. E por causa disso ela resolve, né, ela não tinha nem pensado nisso, pelo menos ela era a única que não havia planejado isso, de usurpar o trono e coroar, ao invés
de Rhaenyra coroar o Aegon, o filho dela. E aí, quando se é reunido ali o Conselho Verde, e ela declara, né, que era o desejo do Viserys, ela percebe uma mudança instantânea ali, porque os caras já estavam engatilhados para dar o golpe de estado. E ela fica, mas peraí, vocês já tinham planejado isso sem me consultar? E eles ficam naquela, né, tipo, não, mas isso aí é a única opção que a gente tem que fazer, porque é a nossa subsistência que tá em jogo, né, a nossa sobrevivência que tá em jogo e tudo mais. E só que ela não curte a ideia deles, porque o plano deles pra dar esse golpe de estado é matar a Rhaenyra, né? A Rhaenyra e os filhos, né? Pra não ter essa possibilidade aí de que a gente sabe que até então quem está pra ser a rainha é a Rhaenyra, né? E existe uma rivalidade, tipo, um lado só que vai sobreviver, porque se Rhaenyra assumir o trono, haverá por parte dos conselheiros dela uma iniciativa para eliminar os filhos da Alicent, né? Porque eles são ali, há quem defenda que o Aegon é o verdadeiro rei, né? Os filhos da Alicent são os verdadeiros herdeiros ao trono. Então existe ali uma certa rivalidade invisível, uma guerra fria ali, né? Então, ambos os lados precisam também considerar essa questão da sobrevivência. E eles já tinham esquematizado para assassinar ali a Rhaenyra. Só que a Alicent não gosta disso, por dois motivos. Primeiro, porque a gente percebe que ela nutria, sim, sentimento pelo Viserys. E ela sabe que não era da vontade do Viserys que a Rhaenyra fosse assassinada. Mesmo que o Viserys apoie que o Aegon seja coroado, ele jamais iria aprovar o assassinato da própria filha. Lembrando que é a filha que ele mais ama ali, né? Eu vi um meme esses dias que as pessoas falam: você tem que amar os filhos iguais. E aí mostra uma parede, os filhos da Alicent, tipo, tudo pequenininho, um retratinho pequenininho, e a Rhaenyra um retratão enorme. Mas enfim, e também, por outro lado, ela não quer que a Rhaenyra seja morta, porque elas eram amigas, né, antes de toda essa rivalidade. E a gente não pode esquecer que no episódio anterior, rolou ali um certo... Elas fizeram as pazes ali, né? Então, não é isso que a Alicent quer. A Alicent, apesar de fazer as coisas que ela precisa fazer, na grande maioria das vezes, por influência do seu próprio pai, ela se arrepende das coisas. Ela não é assassina. Que a gente lembra disso no assassinato lá dos Strongs, né? Por causa do Larys Pé Torto, que ela também não aprovou aquilo. Ela não gostou. Ela queria que fosse feita alguma coisa, mas não assassinato. Então ela fica ali transtornada no meio dessa reunião dos verdes. Sim. E o único que levanta a voz para defender a Rhaenyra é o Lord Beesbury, que eu tinha falado, prestem atenção nesse cara no episódio passado. Por causa disso, ele foi o único que se levantou a favor da Rhaenyra. E enquanto ele falava, né, enquanto ele discursava, falando que isso é um absurdo e tal, a gente viu o Criston Cole se posicionando ali atrás dele, e de repente, quando os ânimos se inflamam lá, ele só põe as mãos nos ombros do Lord Beesbury, que é pequeno, né, já é velhinho, abaixa e ele fala assim: sit down! Senta, pá, morreu. Mais uma vez, Criston Cole fazendo cagada, né? Gente, Criston Cole é um assassino, cara. O cara mata todo impune. Mundo. Caramba! Naquela hora eu achei que aquele Lorde Comandante lá, o careca, ia fazer alguma coisa, mas nem isso. Nossa senhora. Não, é o Lord Westerling, né? Pelo menos ele teve a decência de, quando o Otto mandou, né, ele ir lá pra Pedra do Dragão pra executar, né, a princesa. Ele tira o manto branco dele e fala: eu sou da guarda real, eu protejo. Eu protejo o rei. Como não tem rei, Exato. eu vou embora. Lembrando que
é função do Cavaleiro da Guarda Real, que é uma das ordens mais antigas de Westeros, desde o Conquistador. Eles precisam proteger o rei e proteger os herdeiros do rei. Essa é a missão dos Cavaleiros da Guarda Real. Então a gente percebe ali ao longo de toda a história, toda a série Game of Thrones, A Casa do Dragão, que sempre tem ali os Cavaleiros da Guarda Real incumbidos de proteger ou o rei, e não é qualquer príncipe ou princesa, eles protegem sempre os herdeiros. Lembrando que Sir Criston Cole era o protetor da Rhaenyra no passado, né? Ela tinha ali um membro da Guarda Real para proteger ela, né? Ela, inclusive, que escolheu. Exatamente. E o Criston Cole não só assassinou o Lord Visbury, como também foi promovido, né? Mais tarde. A nosso comandante. Eu queria ser recompensado por fazer tanta cagada igual o Criston Cole fazia. Nossa, minha vida tava feita. Nossa, pior. O cara faz o que quiser, mata todo mundo, tipo, no meio de uma festa lá, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Não. Gente, o Sir Criston Cole é de boa. Deixa ele lá. Mano, ele acabou de matar um cara de outra família aqui na festa. Mas tá suave. Ele mata nobre, assim. Não, era um membro do pequeno conselho, cara. Sim, e todo mundo fala, vamos matar ele? Não, deixa pra lá. Nossa. Não, e pra vocês verem como é que é a situação, né? Aí alguém fala, acho que assim, vão tirar ele daqui. Não, ninguém sai daqui. Enquanto a gente não terminar essa reunião, ninguém sai daqui. E aí a gente vê o castelo todo sendo trancado, né? Inclusive a Rhaenys, que tava ali ainda na Fortaleza Vermelha, é trancada dentro do próprio quarto. E lá pela janelinha ela vê os criados, né? Todos que sabiam que o Viserys tinha morrido, sendo trancafiados também, para a notícia não se espalhar. Mas, claro que a notícia se espalhou, né? Porque existem muitos passarinhos ali na Fortaleza Vermelha, ali pela Baixada das Pulgas, ali, né? Por Porto Real. E quase que instantaneamente, depois da morte do rei, quem já estava sabendo dessa morte era a Miséria. E depois, vamos falar dela depois, né? Mas quando finalmente o conselho termina, o Otto manda chamar o Aegon, né? E ninguém sabe onde está o Aegon. Começa todo mundo a procurar o Aegon. A Elaena não sabe onde está o Aegon. Ninguém sabe onde está o Aegon. E é engraçado essa cena, porque no livro tem igualzinho a Alicent pergunta, né? Pra Elaena, cadê o Aegon? Ela olha assim e fala, tipo, aqui que não tá, né? Na minha cama que não tá. Aqui não tá. E onde está o Aegon? Ninguém sabe. A Alicent manda os gêmeos, né? Eric e Arryk atrás, discretamente, né? Do Aegon. Mas eles saem em duas frentes, né? Os gêmeos e o Criston Cole junto com o príncipe Aemond. Lembrando que são dois times, né? Um time do Otto, que manda os dois irmãos, que ele quer administrar ali a situação. Então ele fala, acha o Aegon e traz ele só pra mim. E a Alicent, ela tem a sua própria iniciativa e manda Sir Criston Cole e o Aemond, né? Que ele acaba meio que exigindo, impondo ali a presença dele nessa busca, né? Dizendo ali que ele conhecia os apetites do irmão e por causa disso ele iria localizar, e a gente percebe que não conhecia tão bem assim, né? Né? O Aemond era um cara mais estudado, ele tem mais o perfil de rei do que o Aegon, que só sabia da famosa putaria. A gente percebe muito, parece o Viserys e o Daemon, né? Não existe nível de comparação. Parece com o Daemon. Não, porque o Viserys ele não queria, ele não fazia questão de ser rei. Sim, sim. O Aegon também não faz. O Aegon se parece com o Viserys, né? Isso, nesse sentido, entendeu? Sim. E o Daemon e o Aemond são aqueles caras que, né, são os guerreiros
se preocupam, queriam estar naquela posição, não estão porque são segundos filhos. Eles têm a fome pelo poder, né? Isso. Agora, nesse momento, eu não sei se o Daemon iria querer, né? Mas no passado ele quis muito sentar no Trono de Ferro, né? Ele não queria que o Viserys casasse de novo para ser o herdeiro do Viserys, né? Então, nesse quesito, eu achei bastante parecido. E isso no futuro, na série, vai ser interessante, né? Aemond e Daemon. Tipo assim, voltando um pouquinho, eu nem, assim, quando eu falo que a Alicent é complexa, não é à toa. Porque, assim, ela não, assim, concorda 100% com os planos do pai, mas ela também roubaria o direito de herança da Rhaenyra tranquilamente, sabe? Ela não gosta que é assassino, não sei o que, pai e tal, mas ela também tem zero respeito pela escolha do Viserys com relação à Rhaenyra. E no fundo ela sabe que no leito de morte o Viserys não ia pedir pra ela colocar o Aegon no trono, porque a Alicent mesma sabe que o Aegon não é apto pra governar, que ele não tem a menor condição, o menor jeito de ser rei. Mas ela insiste. E se o pai dela vai e comete aquelas atrocidades para garantir que o menino seja coroado, ela também é 100% culpada. Não importa que ela não queira violência, ela é cúmplice sim. Ela é total cúmplice. E na conversa que ela tem com a Rhaenys, a Rhaenys fala isso com ela. Ela servia aos homens. Isso. E depois ela pergunta: você já se imaginou sentada no Trono de Ferro? Sim, lembra? Ela usa esse termo de servindo aos homens porque tudo que a Alicent faz, apesar de ela achar que ela tá fazendo por ela sempre tá fazendo para os seus homens, né? Seja pro pai, Otto, né? Pro próprio pai ou pros filhos, né? Pro Aegon. Ela nunca faz nada pra ela. E ela até questiona o pai dela depois. Você queria que fosse diferente? Eu não sei, pai. Eu não tive tempo de saber o que eu queria porque eu fui fazer suas vontades. Sim. Então, é aquela coisa, né? Já tô na merda mesmo. O que é um peito pra quem tá cagado? Exatamente. Bom, e aí a gente vê os dois times, né? Alicent e Otto procurando pelo Príncipe Aegon, que realmente sumiu. O Príncipe Aemon e o Criston Cole chegam no bordel, onde o Aemon sabia que o irmão gostava de ir, e inclusive que ele visitou em algum momento também, tanto que a mulher lá reconhece ele, mas o Aegon não tá lá. E os gêmeos chegam num lugar tanto quanto deplorável, né? Horrível, onde ficam lutando crianças que são não crianças comuns. A gente percebe que essas crianças, né, ali no meio da Baixada das Pulgas, que é onde é o local mais sórdido ali de Westeros, né? Essas crianças, elas são preparadas ali pro entretenimento das pessoas, e elas têm os dentes e as unhas afiados. Elas se transformam praticamente em animais ali, animais que tipo aquelas rinhas que as pessoas colocam os pitbulls, né, os animais selvagens ali para brigar, colocam aquelas crianças ali para sobreviver ali. E aí o que a gente mais percebe nesse antro de maldade, né, de decadência, é a existência, né, a presença de bastardos. Inclusive a gente vê ali um garoto loirinho ali que é bastardo de quem? Do próprio Aegon, né? Tem muitos ali. Por quê? O bastardinho, ele não tem pra onde ir. Então ele acaba nesses piores lugares aí. Exatamente. Porto Real é cheio dos bastardos dos reis. Né? E aí, quando os gêmeos lá, o Sor Erric e o Sor Arryk estão lá, quase desistindo de ir embora, aparece uma menina falando: peraí, eu sei, eu posso te levar pra minha mestre, e ela sabe onde o príncipe tá.
E aí os gêmeos vão chamar o Otto. Otto. E é aí que o Otto vai encontrar com a miséria. Que a gente descobre que a miséria, né? Ela é o famoso verme branco. Ela é o verme branco. Lembrando que esse episódio a gente se aprofunda ali na parte espiã de Westeros, né? A gente percebe o quanto rola espionagem ali. E a gente Todo mundo é percebe espião. que dentre essas forças de espiões tem a miséria. E se cada um nos 7 reinos ali estão fazendo as suas espionagens em prol do benefício próprio, ela é a mais sensata. Ela está ali fazendo a sua espionagem, mas não em prol dela mesma, e sim em prol de pessoas dali da Baixada das Pulgas, né? Ela é a favor do povo. Então a gente percebe que ela começa a negociar com o Otto ali, que ela não quer, ela, né, quer ouro, sim, claro, porque isso, né, recursos para ela fazer suas coisas, mas ela fala, não é só isso, eu poderia matar o príncipe agora se eu quisesse, então eu quero que você cabe com essas lutas das crianças. E aí o Otto acaba concordando, né? Ele fala, não, pode deixar que eu vou olhar isso e tal. E aí ela fala uma frase icônica que foi muito assertiva, assim. Ela fala, ó, o poder do povo é por causa do... Só existe a nobreza por causa do poder do povo. Então nunca se esqueça disso. E ele fala que não vai se esquecer. E isso é muito importante pra história, porque mais pra frente, eu não sei, eu acredito que a série vai... em outras temporadas chegar nesse momento, nós vamos retornar a essa passagem, nós vamos conhecer o poder do povo, a gente vai ver que o povo também tem poder, porque no meio dessas disputas, quem mais sofre é o povo. Nessas crises, a monarquia e a nobreza, eles continuam se alimentando bem, continuam sobrevivendo com regalias, mas nessas crises quem mais sofre é o povo. Quando tem guerras, quem passa fome é o povo. Então, isso é muito interessante de a gente olhar com uma certa atenção aí, porque chega uma hora que o povo mostra que também tem garras. Não são só os nobres que têm poder. Com certeza, quando o povo se revolta, não tem quem segure. É aquela, né? O povo não deveria temer os seus governantes. Os governantes deveriam temer o povo. Exatamente. Bom, e aí, continuando, finalmente a gente descobre onde o Aegon tá. Ele tá lá no septo, né, escondido. Tipo, embaixo do altar lá, onde ficam acesas as velas. E o Sir Eric ou o Sir Eric, né, é difícil diferenciar, puxam ele lá de dentro. O Aegon tenta fugir. Acho que vontade de bater no Aegon nessa hora. Cara chato pra caramba. Ele não queria governar, gente. Não deixasse ele governar. Tava muito evidente que ele não tava apto. O povo Exatamente. Era só deixar pro Aemond. E o Aemond quer tanto. E nessa busca, eu fiquei muito com a fala da Shireen na cabeça, da filha do Stannis, quando ela tava contando sobre a dança dos dragões pro pai. A questão de irmão se virou contra irmão. Que foi o que aconteceu com os gêmeos, né? Sim. Um ainda era leal aos Hightower e o outro pensava, não, isso não é certo. Você protege o Aegon, sabe que ele não serve pra ser rei, tudo. Ele, não, mas eu sirvo, eu tenho que servir a coroa e tal. Então você vê aí o atrito já mesmo, não tendo ninguém ali, assim, em defesa da Rhaenyra, porque todo mundo que defendeu ela foi morto. Ainda rola um atrito incômodo, tipo, isso não é justo. Então, eu gostei muito de ver também essa energia de suspense que permeou o episódio, sabe? Você torcendo pros apoiadores da Rhaenyra darem um jeito de avisar ela, né? Porque ficava, sim, uma ditadura mesmo. O Otto matando geral que apoiava a Rhaenyra pra não ter chance dela reivindicar o Trono de Ferro.
E quando ele plantava aquelas ideias na cabeça da Alicent, ai, a Rhaenyra pode matar seus filhos pra fazer a legitimidade dele, o cara tava dando um puta spoiler do que ele mesmo ia fazer, né? Então a crueldade ultrapassou todos os limites do Otto. Com certeza. Com certeza. Nossa, me deu muita dor daquele carinha que foi morto enforcado, né? Ele tentou ajudar, quase conseguiu, mas não conseguiu. A mulher lá, né? Que eu não sei quem que é aquela, que não falam os nomes, com certeza foi morta também. Que se ergueu, né, a favor da Rhaenyra. Bom, e aí, o Aegon chega finalmente e começa os preparativos para a coroação dele antes que a Rhaenyra pudesse chegar ao saber de qualquer coisa. E aí vem a cena mais nojenta de todos os 9 episódios que nós já vimos. Porque o Harris, pé torto, vai conversar com a Alicent. Aliás, né, estão evidenciando muito que os dois estão se encontrando bastante. E falando assim foi uma cena assim nojenta, mas foi bem feita, porque primeiro dá um close no pé dele, torto, né, Jaziel? Jaziel. E a gente demonstra, a gente percebe o quanto a Alicent aprendeu, por causa do contexto que ela vem existindo, né? Ela aprendeu a também ser manipuladora. E aí ela começa a manipular a gente percebe que não é a primeira vez, começa a manipular o Sir Larys, né, mostrando ali o poder que ela tem sobre ele, usando o próprio corpo, mas de uma forma assim, sem contato, sem nada. Ela começa simplesmente a se desnudar, né, a tirar as vestimentas ali dos pés, exibindo os pés para ele, e um cara que tem a deficiência, né, que tem o pé torto, o fetiche dele é o pé justamente da Alicent. Ele começa ali, ele fica excitado, começa a se tocar ali, observando a Alicent, e a Alicent tipo cagando pra ele ali, né, só fazendo aquilo porque pra manter ele na rédea curta. Isso. E o comentário que eu ia fazer é justamente nessa cena. O ato em si, eu não achei o ato em si nojento, mas eu achei de uma sujeira da Alicent, o quão suja ela é por estar fazendo aquilo, mesmo não tendo contato nenhum, porque ela criticou a Rhaenyra a vida toda, e ainda critica pelo fato dos filhos dela serem bastardos, mas o que ela faz, assim, é bem pior, né, pelo contexto, né, pra conseguir o que ela quer. E a Rhaenyra simplesmente, assim como a Alicent estava num casamento vantajoso também, né, político, mas a diferença é que o marido da Rhaenyra nem queria ela. E a Rhaenyra fazia por amor, né? Ela gostava mesmo, né? Isso, e apesar da Alicent não fazer com Viserys por amor, né, pelo menos ele queria ela, desejava ela, coisa que a Rhaenyra não tinha com o Laenor. Então eu vi assim, nossa, eu olhei pra Alicent, nossa, pior que uma puta. Pior não, porque puta ainda tem dignidade. E deu também a entender que ela tem um lance com Criston Cole, que quando ela pede pra ele procurar o Aegon, fala se você sente a gente só não sabe até onde que vai esse lance, né? Se é um lance físico, o jeito dela provocar, não fica meio ambíguo, né? Não dá pra gente saber. Mas que rola ali um sentimento ali dele por ela, isso com certeza. Não sei se é uma devoção por ele ter salvo ela ter salvo ele tantas vezes, ou se é realmente uma coisa física mesmo, né? Isso aí a série ainda não mostrou. Pois é, então eu vendo a forma que ela usa, os filhos da Rhaenyra podem até ser bastados, mas o sentimento da Rhaenyra é genuíno. Da Alicent não, sabe? Isso que deixa ela bem suja, na minha concepção. Sim. Então,
continuando na nossa história, eu quero dizer que o Soeric, ou o Soaric, agora não sei qual é um péssimo é um péssimo guardião, porque ele não conseguiu ficar com a Rhaenys. Ele tirou a Rhaenys lá de dentro do castelo, mas perdeu ela lá no meio da Baixada das Pulgas. Lembrando que o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele falou, não vou ficar quieto no meio desse absurdo. E ele pegou pra tirar ela ali por meio dos túneis, né, os famosos túneis, pra levar ela ali na Baía da Água Negra, que é uma parte ali muito importante de Porto Real, que é o que segura ali a Porto Real para não ser conquistado, né? A gente sabe que é uma parte estratégica muito importante de Porto Real, que a gente lembra até quando acho que foi o Stannis que tentou dominar. Foi. Uhum. E aí o Tyrion utilizou ali o fogo verde. O fogo verde para incendiar a Baía, para não conquistar. Porque se conquistar a Baía, você conquista a cidade, né? É uma parte extremamente estratégica ali. E que outros personagens também já fugiram por ali, né? Por esse pedaço ali. Só que eles acabam não chegando nesse local. Porque no meio da multidão, ele acaba perdendo a Rhaenys. Sim, gente, eu tenho uma aflição da Baixada das Pulgas e aí dessa parte de Portugal que vocês não têm noção. Aquelas ruas estreitinhas e aquele povo louco. Nossa senhora, socorro. Tochado, gente. Ele não perdeu ela porque quis, né? Porque a guarda da cidade tava encaminhando o povo lá pro Fosso do Dragão, pra coração do Aegon. Isso. E aí a gente vê... Então era fácil de se perder, né? Naquela muvuca. Muito fácil. E a Rhaenys acabou sendo então arrastada e começa a ver ali a coroação do Aegon, o Otto. Hightower, a Alicent e só Criston Cole estão ali perto, né, do... Como é que chama? Lá do centro, né? Onde o Aegon vai ser coroado. O Aegon chega. Uma cena muito bonita, inclusive igualzinho no livro, o Sir Criston Cole coroa o Aegon. Só que enquanto isso, a Rhaenys sai de fininho, né? A gente vê ela saindo de fininho ali do Fosso do Dragão. E quando o Aegon finalmente é coroado e tá lá, né, nos braços do povo, o povo gritando, batendo palma, de repente, antes de você chegar aí, acho que tem uma coisa importante que não é legal a gente pular. O Aegon, como a gente já explicou, ele não queria ser rei. Ele deixou isso bem claro, ficou esperneando, igual um idiota lá, né? A própria Rhaenys, a própria Alice chama ele de imbecil. You are an imbecile. Achei muito bom isso. E aí, quando ele tá ali, na hora da coroação, né? O mimadinho do caramba e tal, ele começa a ter um silêncio depois que ele é coroado, um silêncio ensurdecedor. E aí o povo começa a ovacionar ele, aclamar, né? Tipo, vida longa ao rei, Aegon, sei lá o quê. E ele, na hora, ele tem ele prova pela primeira vez o gosto do poder. E a gente percebe na atuação ali do ator, ele mudando. Até então, uma coisa que eu achei diferente dos livros, porque no livro, ele não queria ser rei. Só que quando a Alicent fala, filho, se você não for rei... Que ele falou, mas a rainha não é a Rhaenyra? Ela falou, se a Rhaenyra for a rainha, ela pode matar você e seus irmãos. E aí ele acaba resolvendo virar rei. Na série não foi assim. Na série ele não queria virar rei. Só que na hora que ele começa a ser ovacionado ali pela população, ele sente o gosto do poder e ele fala, isso é bom. Ele percebe o quanto o poder é bom, o poder é sedutor. E aí ele acaba se embebedando ali com esse poder, começa a erguer espada e, né, chamar a atenção das pessoas e tudo mais. E é a primeira vez que ele tem essa experiência como rei. E aí acontece inclusive, o ponto de virada.
Inclusive, a fotografia dessa cena é maravilhosa. Aliás, desse episódio inteiro, né? O episódio já começa Design de apostando na fotografia, Sim. aqueles planos mostrando o castelo todo vazio, né? E tal. Achei lindíssimo esse episódio. E não ficou escuro, mais importante. E, nossa, na hora que ele tava lá sendo ovacionado pelo povo, eu pensei, pronto, acabaram de criar um ditador. Parabéns, Hightowers. Porque todo o amor que ele não teve, né, da mãe e do pai, ele viu ali que ele pode ter no povo. Exatamente. De certa forma, né? Pela primeira vez ele foi apreciado por alguma coisa, então isso surta a pessoa. Ele, né, coitado, que sempre, que nunca foi... Foi um inútil, rejeitado. Eu até quase senti pena dele quando a Alicent falou: seu pai disse que queria que você fosse rei. Ele falou: até parece, ele não gostava de mim. Né? Ele rindo e debochando a Alicent. Gente, foi sensacional. Pois é, mas ali... Dá pra sentir pena do Aegon até determinado ponto da história. Inclusive, eu gostava muito mais da versão jovem dele, do ator de cabelo comprido, do que esse de agora, sinceramente. Com certeza. E ainda acho que ele dá a impressão de ser mais velho. Mas dá, o Aemond, né? Não, o Aegon, primeira versão, Ah, tá. eu acho que ele ainda dá a impressão de ser mais velho que esse de hoje. Devia ser ele, então. Mas então, aí nesse momento aí que o Aegon tá sendo ovacionado, acontece uma coisa que a gente leva um susto, porque é uma coisa que não tem nos livros. De repente, né? Teto lá do Fosso dos Dragões, de repente tudo cai. Simplesmente não, o teto não, o chão, né? O assoalho. O assoalho. Desculpa, gente. Foi um lapso aqui, foi ao contrário. O chão explode. Um monte de gente voa. E quem aparece lá? A Rhaenys montada na Meleis, a Rainha Escarlate, que é a dragão dela. E aí aquela confusão toda, ela para com o dragão na frente do Aegon. E a Alicent sai correndo e se posiciona na frente do filho. Como se fosse adiantar alguma coisa, mas é o que uma mãe sempre faz, óbvio. E aí a Meleis abre a boca e só faltava uma palavrinha, né, Lainara? Uma palavrinha que podia ter evitado muita coisa. Aquela cena me frustrou assim como começou, porque eu pensei, eles não vão morrer aí, obviamente, então pra que isso? Cara, essa cena foi simplesmente maravilhosa. O dragão rugiu, a Meleis rugiu. A Alicent fechou os olhinhos. A Alicent fecha os olhos, mas é assim, a expressão dela é tipo, morri. Já era, né? Já vem. Tipo, tá esperando, né? Aí a Rhaenys olha e vai embora. Se a Daenerys estivesse ali, ela falava, vem, pode soltar, solta. Que ela não pega fogo. Nossa, se a Daenerys estivesse ali, já mandava um Dracarys na hora. Era só até falar do Dracarys. E todo mundo, Criston Cole, Soroto, Alicent, Aegon, todo mundo tinha. E a gente vê na cara da Rhaenys, né? Ela conjecturando ali, tipo, cara, é tão fácil, se eu fizer isso, acabou. Mas aí ela começa a considerar algumas coisas. Ela sabe que a dança dos dragões não pode ser tão breve. Se ela fizesse aquilo, ela ia acabar com a casa dela, porque ela ia ser uma regicida, né? E aí isso iria unificar todas as casas contra a casa Velaryon. Então ela pensou na família, ela pensou na casa dela e tudo mais, e acabou, né? Deixe para uma próxima vez. E foi embora montando a Meleis. E outra coisa, depois que a minha frustração passou, outra razão que eu pensei que a Rhaenys não fez isso, ela pensa, peraí, gente, essa treta não é minha, essa guerra não é minha. Que eu vou fazer justiça pra alguém assim, que eu nem tenho tanta consideração, eu vou arriscar mais a minha casa do que já é, deixa a Rhaenyra resolver isso. Eu vou botar dessa morte nas minhas mãos, não, essas mortes, né?
Eu não me Mas lembro. então, Ela poderoso- chega a fugir de Porto Real com a Meleis nos livros? Eu não me lembro. Eu acho que ela nem tava. Nem tava, né? Lá em Porto Real, não tava Ah, tá. não. Nem tava. Eu acho que foi uma cena. Eles colocaram isso daí pra ter essa cena mesmo. Pra poder dar uma. Porque a série já tá com poucas cenas de ação, assim, de ação no que eu digo de combate, né? De conflito, né? E já faz tempo que não aparecem os dragões. Se a gente analisar os episódios anteriores, é só intriga. Não tem dragões, não tem esgrima, não tem essas coisas. E é Game of Thrones, né? Então tem que ter. Então eu acho que eles fizeram isso pra dar uma... Até Tem porque... que tá, não tem que ter. Não, tem que ter pro grande público, tem que ter. Pra nós, não, mas pro grande público tem que ter. Essa é uma característica da série, né? Depois de que Game of Thrones virou a chavinha e começou a fazer episódios igual filme, né? Com a tecnologia ali, a aparência de filmes. A gente já tá há vários episódios sem ver dragão, sem ver cenas bonitas, assim como no começo, nos primeiros episódios. E esse é o penúltimo episódio, então eles precisam encher a bola pro próximo vir com a tempestade, né? Então, apesar de... Episódio. Então, senão o episódio ia acabar muito mal. Gente, é só a gente pegar a quantidade de emoção que a gente tinha nos episódios anteriores e nesses episódios. Não estou reclamando, tá muito legal, tá contemplativo, tá detalhista, tá super legal, mas não tá emocionante. De tipo, uau! Cara, pega a emoção que a gente sente nesse episódio, nos episódios anteriores, e a emoção que nós sentimos ali, a surpresa que nós tivemos, a adrenalina que nós tivemos com o Daemon rechaçando todo mundo ali naquele episódio maravilhoso. Não é a mesma coisa. Então eles têm que fazer isso pra... não só pela narrativa, mas também pelo show. É verdade. E aliás, saudades Rhaenyra e Daemon nesse episódio que não apareceram. Não é? Exatamente. Nem deram as carinhas. Os personagens preferidos não apareceram. Nem Ontem só teve o elenco B no episódio, na série. Elenco B, coitados. E espero que o próximo episódio chame Conselho Preto. Então é isso aí, galera. Essa foi nossa análise aí do 9º episódio da série. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta ou quiserem comentar esse episódio, entre em contato com a gente pelo e-mail, pelo formulário do site, pelas nossas redes, e espalhem nossa palavra por aí, recomendem nosso podcast, deem 5 estrelas pra gente no Spotify, deem like na gente no YouTube, e na semana que vem a gente volta com o último episódio da primeira temporada da série e mais um hiato, né, aqui do nosso podcast. É isso aí. Até lá, Valar do Raelis. Valar Morghulis.